No início, era saudade, ancorado nos sonhos. O cuidado funerário com os mortos iniciado no período paleolítico, há centenas de milhares de anos, tornou-se mais complexo através do tempo. De pequenos amontoados de pedras e conchas durante o Neolítico, nossos ancestrais chegaram no início da Idade do Bronze, à escala colossal das pirâmides e zigurates. O culto aos mortos foi um modo de funcionamento mental altamente bem-sucedido, que levou os grupamentos humanos a alcançarem centenas de milhares de pessoas, vivendo sob o comando direto de um deus vivo, no Egito, ou de seu representante direto, na Mesopotâmia. Os governantes eram nutridos e inspirados pelo conhecimento acumulado da dinastia inteira, até quando a memória alcançasse, com a preservação dos mitos fundadores sobre pai e mãe originais. Munido dessas crenças e de todo o poder social que havia naquela época, liberto de qualquer trabalho físico real, mas incumbido de pesadíssimos trabalhos espirituais, administrativos e militares, um faraó típico talvez vivesse em transe permanente, flutuando entre o sonho e a vigília, em delírios de poder real e fictício. Através dos milênios, uma nova forma de consciência se expandiu, não apenas nos faraós, mas provavelmente em porções crescentes da sociedade. As pessoas tornavam-se cada vez mais capazes de realizar longos voos de imaginação, sem mover os músculos, ou ainda melhor, movendo-os em desconexão completa com as cenas imaginadas. Tornou-se literalmente possível sonhar em certas partes do cérebro, e não em outras, criando um espaço mental versátil e quase sempre disponível para simular, durante a vigília, as consequências das ações no mundo real, bem como das ideias no mundo simbólico. Essa nova forma de consciência, caracterizada por um sonhar acordado, foi tão útil ao planejamento da guerra quanto da produção de alimentos, tornando-se força motriz de novos saberes, como a estocagem e o comércio de grãos, a engenharia de edifícios e de meios de transporte, a astronomia, a matemática e a própria escrita. Desde a horda primitiva até a coroação de faraós às margens do rio Nilo, a capacidade de construir ficções, disseminá-las pelo grupo e depois implementá-las, alavancou a expansão das sociedades de estrutura piramidal. A invenção da escrita estendeu no tempo e no espaço os limites do poder central, simbolizado pela difusão por territórios imensos das enormes estelas de pedra inscritas com leis e comandos divinos, comunicados pelos governantes aos seus súditos. O uso das estelas permitiu a demarcação de territórios culturais muito mais extensos e provocou a expansão do culto das divindades. O surgimento da literatura dá um testemunho dinâmico desse processo, pois deuses e espíritos de pessoas mortas aparecem com frequência nos textos mais antigos. Contraditoriamente, entretanto, a escrita foi o começo do fim para o culto aos deuses e ancestrais, o início do ocaso dos sonhos. Já não era necessário entrar em transe para ouvir as vozes alucinatórias dos deuses, propiciadas por estátuas, rezas, jejuns, sacrifícios e substâncias. Agora, era possível ler ou ouvir, como registrado nos textos mais antigos, as palavras dos deuses e de seus representantes diretos. Gravadas em pedra para durar milênios, as palavras de autoridade podiam ser ouvidas com exatidão em múltiplas localidades distribuídas pelo Império. O conhecimento acumulado e estocado na forma oral, através de comandos divinos, vivenciados dentro do cérebro como sucessão de sons, tornou-se progressivamente obsoleto com a propagação da escrita, quando nossos ancestrais inventaram modos de registrar em pedra
ou barro, os comandos auditivos dos deuses, criaram a condição necessária para a progressiva irrelevância desses comandos, até que eles, enfim, desapareceram na maior parte da população. Nos textos egípcios e mesopotâmicos, o relato da morte de deuses ocorre desde o início do registro escrito, mas a reclamação de que os deuses teriam se calado só tornou-se prevalente por volta de 1200 a 800 a.C. Foi um período de enormes crises sociais, econômicas e ambientais, com explosão populacional, migrações, guerras, fomes, pestes, secas e outros desastres naturais, que levaram ao colapso de cidades e impérios como Knossos, 1250 a.C., Micenas, 1200 a.C., Ugarit, 1190 a.C., Megido, 1150 a.C., Egito, 1100 a.C., Assíria, 1055 a.C., Babilônia, 1026 a.C. e Troia, 950 a.C. Em quase todos os casos, essas cidades e impérios se reergueram e se reorganizaram com novos deuses ou com deuses ressuscitados. Entretanto, o crescimento da população de pessoas imbuídas das crenças nos deuses, o que equivale dizer com software cultural similar, criou contradições totalmente novas. No Egito, uma nova consciência começou a expandir-se entre as classes subalternas, que também desejavam seus próprios túmulos e, sobretudo, a vida eterna. Isso catalisou o conflito social com a percepção beligerante da desigualdade no tratamento dos mortos. A literatura do período documenta o desespero de pessoas de status social mediano, apavoradas pela iminência do fim sem salvo-conduto, uma vez que a promessa da vida eterna era privilégio apenas dos que podiam pagar pela confecção dos encantamentos contidos no livro dos mortos. A propagação geográfica das palavras dos deuses também as trivializou. Já não era preciso alucinar vozes divinas para ter acesso ao conhecimento, pois ele agora estava externalizado em objetos sólidos e persistentes, capazes de espalhar palavras de uma mente a outra, sem sonho, êxtase ou loucura. Por outro lado, a ocorrência de eventos catastróficos, até então sem precedentes, bem como a fragilidade de sociedades tão grandes, tornava a sabedoria divina obsoleta, velha, incapaz de achar soluções para os novos problemas. Essa época coincide com o grande colapso da Idade do Bronze, quando vários poderes centrais se dissolveram. Foi o fim de Troia, de Micenas e da civilização minoica em Creta. Tempo de secas, enchentes, maremotos, escassez, migrações e guerras. Nesse cenário de caos e imprevisibilidade, os deuses já não tinham respostas e se calaram. Os homens agora precisavam resolver seus problemas sozinhos. Após alguns séculos de transição, uma portentosa modificação cultural ocorreu entre 800 e 200 a.C., naquilo que o filósofo e psiquiatra alemão Karl Jasper chamou de Era Axial. Esse período testemunhou o florescimento da civilização em vários locais da Afro-Eurásia, incluindo Atenas, Roma, Babilônia e os impérios persa, macedônio e Máuria. Centenas de textos fundamentais da literatura antiga datam desse período, como Ilíada, Odisseia, República, Gênesis, Avesta e Mahabharata. O desenvolvimento e a integração multiculturais foram acelerados pela consolidação da escrita alfabética, das novas tradições literárias e das primeiras instituições de ensino superior, como a Academia de Platão e a Biblioteca de Alexandria no século III a.C. O mundo
tornava-se cada vez menos dos deuses e cada vez mais dos homens. A Ilíada e a Odisseia exemplificam essa transição com nitidez. Em lugar do Aquiles típico da mentalidade do passado que não tem planos de futuro e só age a mando dos deuses, a mentalidade nova de Ulisses utiliza estratagemas para lograr seus objetivos, imaginados persistentemente na vigília. Uma nova mentalidade introspectiva que ainda escuta as vozes dos deuses, mas começa a construir um poderoso diálogo interno, prático e utilitário para imaginar o futuro e assim moldá-lo. Um ser humano semelhante ao da atualidade, com a capacidade de sonhar desperto uma grande variedade de planos tênues, mas altamente eficazes, seja para construir um enorme cavalo de madeira e assim voltar aos braços da amada distante, seja para sair mais cedo do serviço e surpreender a namorada com um jantar à luz de velas. Um ser humano que quase já não escuta os deuses, mas conversa o tempo todo consigo mesmo. Ainda que pareça fabulosa, a teoria de que a introspecção humana é um fenômeno relativamente novo encontrou corroboração em uma análise semântica de textos judaico-cristãos e greco-romanos, realizada por um time de pesquisadores argentinos do Centro de Pesquisa Thomas J. Watson, da IBM, da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de Princeton. Se o psicólogo Julian Jaynes estiver correto, a transição para o eu consciente que escuta a si mesmo e não aos deuses seria tão recente que deveria aparecer no registro histórico, isto é, nos textos produzidos pela humanidade desde o início da escrita. O eu, introspectivo, reflexivo, que se imagina a si mesmo, teria apenas cerca de 3.000 anos. Para testar essa hipótese, os físicos Guillermo Seti e Mariano Zygmunt se juntaram aos cientistas da computação Carlos Diouk e Diego Slezak para estudar textos arcaicos com um método matemático que permite medir distâncias entre palavras de forma objetiva, quantitativa e automática. O método se baseia no fato de que, quando um conjunto muito grande de textos diferentes é investigado, pares de palavras semanticamente próximas, gato e rato, mãe e filha, amor e paixão, tendem a ocorrer nos mesmos textos, o que não se verifica com palavras distantes. Gato e helicóptero, arroz e poesia, flor e zênite. Usando esse método, a distância semântica entre qualquer par de palavras corresponde a um número, o que torna possível calcular a média das distâncias entre uma palavra sonda e todas as palavras contidas num texto. Para testar sua hipótese, os pesquisadores escolheram como sonda específica a palavra introspecção, um termo que sequer aparece nos livros antigos e, por isso mesmo, serviu para prospectar a presença difusa do conceito em cada obra. Assim, para cada texto analisado, os pesquisadores mediram a distância de cada palavra do texto para a palavra introspecção e tiraram a média destas distâncias, considerando todas as palavras do texto. Os resultados mostraram que o conceito de introspecção tornou-se progressivamente mais prevalente em ambas as tradições literárias, apresentando um crescimento acelerado durante o período de expansão de cada civilização. Embora não se possa comprovar que o comportamento introspectivo também tenha se tornado mais prevalente, os resultados permitem imaginar as pessoas do tempo de Homero, século VIII a.C., como muito menos introspectivas do que, por exemplo, no tempo de Júlio César, século I a.C. Como veremos mais adiante, outras pesquisas recentes sobre a estrutura de textos antigos também apoiam a noção de que a mentalidade humana mudou radicalmente nos últimos 3.000 anos.